Então presta atenção, COVID. você e todos vocês que estão agora nos acompanhando, porque nós vamos ter hoje um assunto muito legal, muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo, sobre a perda da memória recente. Por isso nós preparamos um VT para a gente poder entender bem isso daí, para o padre depois acolher os nossos convidados aqui. Dá uma olhada no VT. Nosso cérebro é impressionante. Ele é quem comanda nosso corpo e é responsável por algo que nos faz ser quem somos, as memórias. As memórias são o que moldam nosso caráter, nossas opiniões e o que nos faz evoluir enquanto seres humanos. Com ela, nós também guardamos informações importantes que sempre nos são úteis, como o nome dos nossos pais, dos nossos amigos e até mesmo senhas de cartões. É claro que não lembramos de tudo, pois assim como a memória dos celulares, a dos seres vivos também tem um limite. Porém, há certas pessoas que não se recordam de muita coisa, ou que esquece facilmente daquilo que aprendeu. Este fenômeno é chamado de perda de memória recente. Na conversa de hoje, vamos entender e conhecer mais sobre o assunto. Acompanhe. Muito legal, minha gente. Muito bom. Por isso mesmo, nessa sexta-feira, eu tenho alegria para tratarmos um pouquinho mais desse assunto, esse bate-papo legal com o padre. Eu trouxe aqui mais 2 homens para completar um trio junto comigo aqui para falarmos um pouquinho sobre esse assunto. Por isso, aqui à minha direita, bem pertinho do padre, eu tenho o doutor Marcelo Paoli, que ele é neuropsiquiatra. Doutor Marcelo, muito boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. O padre doutor Marcelo ainda é bem novo, bastante jovem, porém bem competente, bem capaz. É isso aí, é que nem o Palmeiras. O Palmeiras está investindo na base. E por isso o Palmeiras é super campeão. E o nosso país também está investindo aí em jovens profissionais, como você, doutor Marcelo. Que alegria, Obrigado. Viu? Estamos sempre juntos aí. E aqui também, não tão menos jovem do que ele, nós temos o Rafael do Vale, que é psicólogo clínico. Rafael, muito boa tarde, meu querido. Deus abençoe você. Boa tarde. Para mim é uma alegria tê-los aqui, viu? No programa Bendita Hora, para falarmos sobre um assunto muito nosso, né? Muito desse momento que nós estamos passando, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então vamos começar. Eu quero deixar uma pergunta aqui para a gente ouvir um pouco a palavra de cada profissional. Pode começar pelo Marcelo mesmo, doutor Marcelo, e depois também para o Rafael. Doutor Marcelo, o que é, na verdade, esta perda, para os nossos telespectadores entenderem bem, o que é essa perda recente da memória? A gente fala perda recente, subentende-se que é uma pessoa ainda razoavelmente jovem, mas que já está dando indícios de perder a sua memória? Seria mais ou menos isso? Explica para nós. É mais ou menos assim mesmo. É que existe assim, a perda pode ser recente da memória de longo prazo ou da memória recente. A memória é recente, quer dizer, uma memória são coisas que eu preciso armazenar na minha mente por um curto período de tempo para fazer alguma atividade, né? Por exemplo, conversando com você, eu preciso memorizar que o meu copo de água está aqui, né? Aonde que eu entro, aonde que eu saio. É o cotidiano do momento. São coisas que eu preciso armazenar por pouco tempo. E depois eu posso esquecer. A gente sempre gosta de usar exemplo em aula como quando a gente olhava o número da pizzaria, né, escrito na porta-geladeira e memorizava até discar. Depois que a gente discava, a gente esquecia. Esqueci, é verdade. Então é uma memória que a gente não precisa para bastante tempo, a gente precisa só para aquele momento que a gente está executando a tarefa, essa memória recente, né? E a perda, né, recente da memória recente, ou seja, a perda, né, algumas doenças, alguns problemas podem dar, né, uma perda inicial da memória recente, porque existem outras memórias. Então a gente está entendendo que isso independe da idade da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha, por exemplo, 70 anos de idade, ela pode ter essa perda rápida daquilo que é do momento que ela precisa gravar. Olha, vai ali, traga para mim 3 ovos que estão ali em cima da pia. Ao sair daqui, até lá ela esqueceu. Sim, pode acontecer. Pode ser um jovem, pode ser uma senhora, um senhor de 70 anos de idade. Isso pode acontecer. É um sintoma, tanto quanto, por exemplo, dor na perna, né? Então, essa perda de memória recente pode acontecer em todas as idades,
Claro que, dependendo da idade, a gente vai achar patologias diferentes. Algumas podem acontecer em todas as idades, mas algumas patologias são mais características da terceira idade, né? Do final da vida adulta ou da infância, né? Ok. Pode também ocasionar, Rafael, assim, ser motivos de algum trauma, de alguma... na convivência, no convívio com as pessoas, às vezes em família, às vezes uma discussão, alguma coisa. Isso pode prevalecer, por exemplo, uma pessoa jovem, ter essa perda da memória, pode ter alguma questão envolvendo... O doutor falou muito bem, cada um pode ter esse tipo de comportamento, uma patologia diferente. Pode ser um trauma para um jovem, alguma coisa assim, uma preocupação excessiva? Geralmente, quando está relacionado a jovem, pode ter essa relação, né? De ele estar passando por um momento difícil, ele está passando por um evento traumático, né? Mais ou menos quando a gente percebe alguém que teve, por exemplo, uma perda muito grande, né? E a pessoa fica um pouco desorientada, né? Essa falta de orientação, essa falta de percepção acaba incidindo ela não percebe onde estão as coisas, por exemplo. E aí ela depois não tem dificuldade para evocar de novo. Isso não tem nada a ver com concentração. Ela não perdeu a concentração ou envolve a perda da concentração. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu preciso me concentrar que aqui, como o doutor falou, tem um copo de água e tal, eu preciso desviar dele, eu posso perder isso, essa perda de memória também é uma falta de concentração? Ela pode ser uma falta de concentração ou o foco da concentração é diferente, né? Por exemplo, enquanto a gente está aqui, eu estou percebendo tudo que está à nossa volta, como o doutor falou, só que eu também estou percebendo coisas dentro de mim. Eu tenho os meus sentimentos, eu tenho meus pensamentos, enquanto eu falo com você, sensações corporais. Se eu estou muito triste, por exemplo, por uma perda e começo a me voltar, é como se a minha capacidade de concentração no ambiente diminuísse um pouco, né? Porque a minha atenção, a minha concentração está voltado para o meu interno, não está voltado tanto para o externo. Perfeito. Então, a capacidade que eu tenho de perceber isso diminui. Logo, eu não consigo reter para poder evocar depois. Foi muito interessante. Sabe que eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas uma brincadeira com juízo, como padre. Em alguns momentos seria bom nós termos uma perda recente de memória. Por quê? Vamos supor, você me fala alguma coisa que foi muito triste para eu escutar. Você me deixou muito magoado. E como seria bom nós pudéssemos trabalhar essa perda de uma memória recente do que você me maltratou e daqui a pouquinho, em questão de segundos, que nem irmão quando briga, né? Daqui a pouco eu já estou falando com você de novo, sem ter essa coisa de carregar comigo uma mágoa por muito tempo. Né? Seria interessante assim também, né, doutor? Se a gente pudesse. É interessante pensar nesse jeito, porque... né? Por exemplo, muitos pacientes falam para mim, não existe doença pior do que as que ocasionam perda de memória, né? E eu falo para eles, não tem doença melhor nem doença pior, a gente tem que ver os prós e os contras, né? Claro que é muito ruim esquecer coisas boas, coisas necessárias, mas também tem um certo alívio de esquecer coisas, né, ruins. Então, às vezes, a criança ou o idoso teve um dia muito ruim, aconteceu uma coisa... ele esquece aquilo e ele começa a ficar bem, né? Gravemente doente, isso aconteceu já com pessoas idosas, ela vai morrer, não tem jeito, todo mundo já sabe. Mas ela esqueceu, então ela vive como se ela não tivesse com a doença também. Por esse lado é bom. Né? Olha, nós já temos então aqui uma pergunta aqui, que a Socorro Freitas ela está fazendo para nós nesse bate-papo. Existe uma diferença entre perda da memória recente e mania, né? E mania, existe uma diferença? E se existe, qual é essa diferença? Existe uma diferença, o Rafael, entre a perda da memória recente ou então uma mania? Tem? E qual seria? A perda da memória recente, ela pode estar envolvida com diversos aspectos, né? Pode ser uma questão de uma doença, a própria diminuição cognitiva com relação à idade, ela pode estar relacionada a um momento difícil, como a gente falou, pode estar relacionada a um transtorno como déficit de atenção, né? E a mania comumente classificada como um costume que a pessoa tem, algo que ela faz com uma certa frequência,
né? Então ela não tem tanto aí uma relação com a perda da memória. Né? Ela tem uma expectativa, uma crença com relação àquela mania, não está envolvido diretamente com a memória. Muito interessante, tá vendo, gente? Super legal. Daqui a pouco eu já quero colocar aqui, eu vou deixar já uma pergunta aqui no ar, tanto para o doutor Marcelo quanto para o nosso querido Rafael, psicólogo. Existe também a gente pode falar que uma coisa é você ter uma memória recente, perda da memória, ou um lapso. Existe uma diferença entre lapso ou a perda da memória? Mas daqui a pouco... Lapso. Doutor Marcelo, você vê que todos nós, sempre nós ouvimos falar, poxa, eu tive um lapso, ou alguém teve um lapso que não sabia mais para onde ia, se era para cá, para lá, no metrô. Falei, para onde eu estou indo? Sabe aquela coisa que você para? Mas peraí, no carro. Outro dia eu estava dirigindo o meu carro, não faz tanto tempo não, né? Eu estava dirigindo, daqui a pouco eu falei, mas para onde eu estou indo mesmo? Daqui a pouco eu tive que parar o carro, eu falei, é para lá, estou indo fazer isso. Ter um lapso, isso é a mesma coisa do que a perda de uma memória recente? Sim ou não? Se não for, então o que é o lapso, né? Para a gente poder entender isso aí. Então vamos lá, a perda da memória recente é a perda de uma capacidade que eu tenho de armazenar certas coisas na minha cabeça, né? No meu cérebro. Então eu tenho algumas informações e eu mantenho elas por algum tempo, até que seja necessária fazer aquela atividade. Quando não é mais, aí eu esqueço aquilo, né? O que você está chamando de um lapso, né? Um período de amnésia, né? É um período de amnésia curto que depois vai embora, onde eu esqueço onde eu estou, ou por que eu estou ali, ou o que aconteceu, né? E aí isso volta. Às vezes pode voltar, às vezes não. Mas assim, a perda... Né, isso pode ser episódico. A perda da memória recente geralmente é algo que começa a acontecer e não para até que se identifique a causa, né, e se faça o tratamento, ou por causas irreversíveis, né? Então a pessoa começa a ter uma capacidade menor de fazer as coisas. É como se ela colocasse no bolso, né? Então eu pego uma informação e coloco no bolso, né? Eu tenho que fazer o programa em tanto tempo, eu tenho que comprar alguma coisa no supermercado, eu tenho que chegar em casa e passear com o cachorro. E aí meu bolso fica pequenininho, então eu esqueço essas informações. E às vezes pode ficar tão grande que assim, por exemplo, eu pego a xícara para tomar um café e depois, né? Por que eu tô com a xícara? Eu tô com a xícara. Né? Ou eu coloco o copo ali e pergunto para você, mas quem colocou o copo ali? Né? Então, isso vai crescendo. Agora, o lapso, né? A parte episódica, depois volta, né? Como o senhor falou, o senhor recordou, né? Ou eu fico com aquele pequeno momento apagado e as outras funções continuam normalmente. O lapso ele pode estar correlacionado também, Rafael, com uma vida muito agitada, uma noite mal dormida, uma preocupação. Você está com muitas preocupações. Pode ser um dos motivos que podem levar a um lapso, ou às vezes a pessoa está muito bem descansada e pode ter um lapso porque isso é natural na mente humana. Ele pode acontecer com maior frequência se ela estiver passando por um momento de ansiedade, por um momento de depressão, burnout, por exemplo, né? Ela está mais suscetível a isso, mas não que uma outra pessoa não possa ter, né? Ela pode até ter, no estado de saúde mental, né, considerado normal, mas a pessoa que está passando por um momento traumático, um momento mais difícil, ela está muito mais suscetível. É interessante isso aí, né? É importante a gente prestar atenção nisso. E existe algum tratamento que nós podemos falar, ou medicamento, que possa ajudar a trabalhar essa questão da perda da memória recente, doutor? Assim, a perda da memória recente, padre, ela pode ser causada por diversos problemas, diversas patologias, né? Pode ser causada por hipotireoidismo, pode ser causada por um trauma, pode ser ocasionada por um AVC, por deficiência de vitamina B12, ácido fólico, ou pelas doenças... Então tem que ser diagnosticado. Tem que ser diagnosticado. Garimpar da onde está vindo para ver se é possível ter aí um remédio ou não. Algumas causas são degenerativas e a gente não tem remédio, ou a gente tem alguns remédios mais sintomáticos, não para tratar a causa. Entendi. Né? E alguns tipos de medicações também podem contribuir para uma perda de memória ou até um lapso, começar a ter alguns lapsos, não sei
se o Rafael também quer já contribuir já com essa... Por exemplo, a pessoa faz algum tipo de medicações que ela toma. Essas medicações, às vezes, elas não tomavam, ela começa a tomar. Isso pode ser algo que está contribuindo para um lapso ou uma perda de memória assim frequente? Tipo de medicação, Rafael? Algumas medicações podem ter como efeito colateral a perda de memória. Olha só. Remédios para dormir, por exemplo, remédios que chegam a afetar também a perda da memória. Puxa vida, então a gente tem que tomar muito cuidado com a parte de medicação, né, doutor? Sim, sim, principalmente nos idosos, né, vários efeitos colaterais, várias medicações podem dar efeito colateral de desatenção, né, até não em pessoas mais jovens. Eu já tive que tomar medicações, antibióticos ou medicação para dor, que eu percebi, né, uma dificuldade na memória de trabalho, que é essa memória recente, mais desatento, né, o próprio consumo do álcool, a mistura de medicamentos, né? Tudo isso contribui. Tudo isso contribui. Legal. Tá bom, daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta a respeito dessa pandemia com a doença do Covid-19, com as suas respectivas variantes aí que tem, até que ponto ela atinge o cérebro nesse aspecto de esquecimento, se tem a ver um pouco também com algo... Bom, enfim, gostaria que tanto o doutor quanto o psicólogo pudessem nos depois falar um pouquinho sobre isso, porque hoje a população mundial entrou nessa